Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Prazer estar de novo com vocês. Foi bem de viagem? É muito bom, o Piauí foi demais. Terra lulista, só impressionante lá o Piauí, cara. Impressionante, impressionante. Realmente a gente viu, mostrei agora aqui um IPEC de Pernambuco, 69% dos válidos para Lula em Pernambuco. Realmente o Nordeste é um negócio, realmente muito, muito forte. Marcos, e aí? É um comentário geral teu. E aí? Saiu IPEC, saiu Quest, saiu Datafolha, saiu FSB, hoje sai IPESP daqui a pouquinho. Qual é o balanço da semana? Oi, Mauro, que depois de muita turbulência, o voo ficou um pouco atrapalhado nos últimos 2 meses, talvez, um pouco menos, um pouco mais. Voltamos a uma situação parecida com a que estamos tendo nesta eleição desde o início. Antes de você me chamar aqui, eu estava olhando a série longa, essa tal que a gente começou a fazer lá em maio do ano passado, abril do ano passado, com as pesquisas separando presencial e remoto. E nas pesquisas presenciais, sabe quanto que Lula tinha no, em maio do ano passado? Portanto, já tem 1 ano e meio. Ele tinha 49% do voto válido. Hoje, na média das pesquisas, ele tem 50%. Teve uma turbulência aí esses últimos meses, semanas, talvez, dois tipos de turbulência. E, a rigor, nós estamos de novo aonde sempre estivemos. Lula com essa enorme massa de simpatia, torcida, apoio e voto, que não tem comparação na história brasileira, mas com uma dúvida se consegue ou não ultrapassar essa barreira dos 50% para chegar a pelo menos mais um voto acima de 50%, que é o famoso 50% mais um. Todo mundo, às vezes, fala, mas não é 51%, é 50% e mais um voto. A gente tem um monte de coisas aí que podem complicar esse cálculo. Ninguém estima direito o que é abstenção. Tem tentativas de fazer essa estimativa, mas nenhuma funciona, porque o que nós temos para estimar é perguntar às pessoas. Só que nem todo mundo dá entrevista, mesmo você mesmo na presença de uma entrevistadora, de um entrevistador bem educado, civilizado, bate na porta, pede uma entrevista na rua e conduz com toda a civilidade o convite, mas a pessoa diz assim: eu não dou entrevista. Você não sabe o que uma parcela da sociedade pensa, vai fazer. E quando as coisas estão muito perto de um para cá é vitória no primeiro turno, um para lá não é. E pesquisa simplesmente não tem a sensibilidade que precisaria ter para identificar micro mudanças. Se de agora, hoje é sexta-feira, até a sexta que vem, portanto, na antivéspera da eleição, houver algum sinal de uma mudança maior, um volume maior de pessoas dizendo eu vou votar no Lula e já resolvi, aí nós vamos poder, antes do sábado, cravar e dizer assim, não, vai ser no primeiro. Hoje, nós não temos como fazer isso. Nós podemos fazer o que você, eu, muita gente boa está fazendo, que é torcendo
E na possibilidade que temos de convencer um familiar, um amigo, um colega, ó, pensa bem, você sabe com quem que você vai falar, você não vai atrás de um desses malucos que até agora está agarrado nesse tal de Bolsonaro. É melhor você nem procurar, porque você pode ter ou uma decepção, ou, sei lá, uma ameaça, um ataque, alguma coisa desse tipo. Mas tem uma parcela largamente majoritária do país que é perfeitamente abordada. Então, vamos fazer o que está ao alcance de cada um, vamos torcer, vamos desejar, mas não podemos ter. Não há como. Provavelmente só saberemos na noite do dia 2. Provavelmente só saberemos na noite do dia 2, a menos que tenhamos, de agora, hoje é sexta-feira, até quarta, quinta, sexta da semana que vem, sinais de que esse pequeno, porque do ponto de vista da massa de eleitores do Brasil, esse pequeno crescimento dos últimos dias, ao longo desta semana, todas as pesquisas feitas ao longo dessa semana, constataram um crescimento. Agora, esse crescimento foi para voltar aos 49%, 50%. Era isso que eu queria dizer, quando eu lembrei dos números de maio do ano passado. Você tem uma questão interessante, né, Marcos, que você está trazendo. A gente está operando. É claro que nos grandes números está definida a eleição. Lula vai ser o primeiro colocado, com enorme distância em relação ao Bolsonaro. O primeiro turno está resolvido. Mas a gente está essa questão do primeiro turno não está nos grandes, está nos pequeníssimos números. E aí as pesquisas, de fato, têm muita dificuldade para captar. Você falou, qual vai ser a abstenção no dia? Ninguém sabe. Tem voto envergonhado, tem voto silencioso. O que essa definição da cúpula dos tucanos influencia no voto das pessoas? O que vai ser o debate? Né? O que o Ratinho ontem influencia? O que o debate de sábado? O que o debate da Globo? Os programas eleitorais, que são muitas variáveis que influenciam numa zona de margem muito reduzida, né, Marcos? Porque, fundamentalmente, o que nós temos hoje, o que vai bater o martelo a respeito de primeiro, segundo turno, é um eleitor que não tem ainda certeza absoluta. Ele não tem certeza, ela não tem certeza. Não é porque, sei lá, não gosta de fulano, não gosta de Beltrano, é porque é uma pessoa que tem pouco contato, pouco interesse, pouca motivação para esse assunto. Quando a gente faz pesquisa e vê que Lula tem mais de 85%, perto de 86%, 87% de voto decidido entre os 40 e tantos que dizem que vão votar, né? 80 e tantos por cento está decidido. Isso é amplamente suficiente para dar a ele uma chance 100% certa de que será o vitorioso na primeira rodada da eleição. Ou seja, ele sai da eleição no domingo com uma larga vantagem em relação ao Bolsonaro. O tamanho dessa vantagem é que é difícil avaliar, porque depende de decisões que estão sendo tomadas por pessoas que não têm tanta capacidade, vontade, motivação de definir com antecedência. É só ver a conta. Se ele tem vamos dizer assim, 88% de votos definidos, tem 12% dos eleitores do Lula que ainda não estão certos. Assim como tem uma proporção um pouco maior, mas não é uma diferença muito pequena, dentro do Bolsonaro. O Bolsonaro tem 30 e poucos, e nesses 30 e poucos, 80% é decidido, mais 20% não é. Esses 20% de pessoas que tendem a votar no Bolsonaro votarão? É possível que nessas pessoas alguma coisa as leve a votar no Lula? Clima, ambiente, motivação,
todo mundo no bairro, todo mundo na rua, todo mundo no quarteirão está falando, todo mundo no prédio está. É Lula, é Lula. É uma pessoa que não tem tanta convicção assim de votar no Bolsonaro, diz, sabe o que é? Mas eu vou votar no Lula por este ano. Muitas coisas difíceis de botar o dedo e dizer é isso ou é aquilo. Eu fiz aqui uma montagenzinha para dar a dimensão dessa dificuldade de cravar, né? Então tá aqui, ó. Aqui embaixo, eu recortei da tabela que você mandou a evolução dos votos válidos de junho para cá, que é o que está né? Tá aqui, ó, gente. Esse aqui é o que o Marcos Coimbra preparou, tá? Então, de junho de 2022 para cá, voto presencial médio, desculpa, votos válidos presenciais médios. Eu tirei essa linha vermelha aqui, que é a evolução do Lula, e coloquei aqui. Então, Lula tinha 53, 52, 53, 50, 49, agora voltou para 50. Olhem cada um dos institutos que fazem pesquisa presencial. No Datafolha, 50,5, que saiu ontem. No IPEC, que saiu na segunda-feira, 51,6. E na Quest, que saiu terça-feira à noite, de terça para quarta, 49. Sendo que no primeiro turno, no Datafolha, nos votos válidos, Lula saltou 2, né? Tinha 48, na semana anterior foi para 50 agora. Tudo muito justo, né, Marcos? Tudo muito justo e é uma tendência de longo prazo. Não é uma coisa que está acontecendo agora. Agora, se você mostrar nesse mesmo gráfico o que aconteceu com o Bolsonaro, sabe o que aconteceu com o Bolsonaro? Nada. Uhum. Ele está desde o final desde meados de agosto, exatamente no mesmo lugar. 36, 36, 36, 36. Mas Lula, no mesmo período, foi de 53 para 50, para 49, e agora voltou para 50. Por quê? O que aconteceu aqui? Bolsonaro ficou com o terço do eleitorado que realmente pretende votar nele, que dá a ele ampla condição de disputar um segundo turno, se o Lula não conseguir, o tal de 50 mais 1. Agora, ele visivelmente esgotou. Bolsonaro não tem mais, não dá nenhum sinal de crescimento. Ele está estagnado em 30, todo mundo sabe. Agora, por que Lula sofreu uma queda de 4 pontos? Que está visível naquele gráfico que você mostrou. Porque outros candidatos atraíram parcelas do eleitorado. Eu estou falando de 4, porque no final da primeira quinzena de... Estava em 49, né? Estava em... Não, da primeira quinzena de agosto do mês passado, ele estava com 53. E aí, o que aconteceu entre o final de meados de agosto e o final de agosto? Começou a campanha. E começou a mostrar outros nomes, outras pessoas, debate na televisão, entrevista nas principais emissoras, entrevista nos blogs, entrevista. A oferta de informação afetou muito. Não deu a Bolsonaro absolutamente nada. Ele continuou exatamente nos 36, considerando a média das pesquisas. Mas o Lula sofreu uma queda de 53 para 50 e depois 49, em função da atração que outras candidaturas exerceram sobre parcelas não muito definidas do voto de pessoas que estavam pensando em votar nele. É o caso típico da senadora Simone Tebet, que quando Lula estava com 53, ela tinha 3. Perdão, ela tinha 2. Agora está com 5, na média das pesquisas. Então, se você soma Tebet, mais Lula, mais Ciro, mais outros nomes, nós estamos com 13 pontos. Lá atrás, nós estávamos com, ainda antes desse período de campanha, somados, estava dando 13, esses 2 pontos é que prejudicam. Essa movimentação. Você nota, né? Essa barrigadinha do Lula ali não tem zero transferência para o Bolsonaro, né? Zero. O Bolsonaro não se mexe.
O que é interessante também, né, Marcos, que mostra o vigor, né? O Lula resistiu a todos os ataques do bolsonarismo, foram completamente ineficazes e o clima de desânimo no comitê do Bolsonaro deve-se exatamente a isso. Nada deu certo, né? Nada deu certo para eles. Sim, francamente, não é uma coisa tão surpreendente se você considerasse a imagem que a população brasileira tem desse cidadão. Acha ele um despreparado, um grosso, um burro. Até o Ratinho diz que ele é ignorante, né? O cara não sabe governar, é inconveniente, faz tudo errado. Por que alguém vai dizer assim, não, mas eu quero que continue essa besta? Óbvio que não. Tem lá, sei lá, não sei por que razão, 10%, 8%, 11% que realmente gosta dele. Mas os outros, 90% do país, se tivesse uma opção a Bolsonaro, o eleitor de direita votaria nele. E o eleitor, digamos, de esquerda, de centro-esquerda, progressista, não votaria mesmo. Então, pronto, Bolsonaro é uma coisa pequena, que tende a acabar no curto prazo. Então, vamos esquecer de Jair Bolsonaro. A discussão de primeiro e segundo turno, no entanto, não pode ser encerrada. Agora, por que é assim? Muitas razões, mas pergunto para quem programou a cobertura jornalística brasileira desde muitos anos para tratar Lula como um inimigo. Um inimigo que precisava ser eliminado, tirado da vida política brasileira. Quantas vezes a gente ouviu isso de porta-vozes do andar de cima da sociedade brasileira, da elite, dos ricos, dos poderosos? Tem que acabar com o Lula. Tem que passar, sei lá o que, as frases que a gente já ouviu. E nós tivemos centenas de horas e horas e horas dedicadas a desconstruir a imagem de Lula. Ele resistiu porque tem uma raiz profunda no povo, mas ele sofreu com isso, é óbvio que ele sofreu. Hoje você tem... Por que a Tebet cresceu? É só olhar as pesquisas. Ela cresceu no eleitorado feminino, de classe média, metropolitana. Essas moças começaram a acompanhar a política sob o signo da perseguição a Lula, de tudo que se falou, se fez contra ele e levá-lo para a cadeia. Então, para essa moça, para essa senhora, para essa mulher que olha para Lula hoje e diz assim, será que eu vou votar nele? Mas aí aparece a Simone Tebet com uma conversa civilizada. Ninguém nem sabe que o pai dela, empresário rural lá no Mato Grosso do Sul, atacava índio, expulsava morador indígena das fazendas dele. Essa é a e que ela vota contra os indígenas, né? As pessoas não sabem disso. Então, ficou a ideia de que ela é uma progressista na CPI da Covid, né? Então, pronto. Então, isso ajuda a explicar. É um pequeno movimento, mas é um movimento que, como a chance sempre foi pequena, lembrando, em maio do ano passado, Lula tinha 49% do Vale. Sempre foi difícil, porque era preciso vencer uma barreira criada por essa campanha, sei lá, acho que nunca houve na história brasileira algo nem parecido que Getúlio sofreu, o que Celino sofreu, o que Brizola sofreu. Líderes de grande expressão popular no Brasil sofreram campanhas desse tipo. Sim. Só que, no caso do Lula, incomparável. Marcos, tem alguns pedidos de comentários seus. Eu queria ver como é que você se coloca, como é que você se enfrenta com esses pedidos. O primeiro é para olhar a questão regional e a questão de renda. Depois tem algumas perguntas aqui e, finalmente, as disputas estaduais, né? Nesse Datafolha agora, no Sudeste, Lula tem 41, caiu 2, Bolsonaro 36, subiu 2, no Nordeste, Lula subiu mais 2, 62, Bolsonaro também subiu 2, 24, no Norte, Lula subiu 1, 42, Bolsonaro desceu 4, 36, no Sul,
é aparentemente a maior mudança. Lula subiu 6, tem 40%, Bolsonaro caiu 3, 39%. No Centro-Oeste, Bolsonaro tem 41%, Lula 38%. Qual o seu olhar para as regiões do país nesse momento? Francamente, essas mudanças aqui, a coisa mais prudente é dizer não mudou nada. Porque nós estamos vendo que a queda, entre aspas, de Lula no Sudeste é de 2 pontos, que pesquisa não tem sensibilidade para pequenos números. Lula caiu 2 no Sudeste e subiu 2 no Nordeste. Quer dizer porque ele está arrebentando a boca do balão agora no Nordeste? Não, ele sempre teve uma votação desse tamanho. Então, quando você começa a olhar as partes de uma amostra nacional, frequentemente você vai ver um crescimento aqui que compensa um crescimento entre aspas. Ou seja, as análises dos recortes têm que ser muito prudentes e, na verdade, são temerárias. Qualquer análise de recorte de pesquisa é temerária. É temerária, porque você não... ela é uma amostra nacional de 2.000 casos, que é disso que nós estamos falando, repetindo, o Datafolha fez 5.000 entrevistas, sei lá, mas não fez para representar como é que está a disputa no Norte, ou no Centro-Oeste, ou até no Nordeste, porque os únicos estados em que houve um número adequado de entrevista para falar de lá é São Paulo, Minas e Rio. Ponto. Nada. É uma coisa que você tem explicado. As pessoas têm sido enganadas por analistas mal informados, né? O Datafolha agora está com 6.000, mas a pesquisa nacional continua com os mesmos 2.500. Esse a mais é para olhar São Paulo, Rio e Minas só, onde eles têm as pesquisas estaduais. O resto continua igual. Então, não dá para pensar, então fez 6.000 entrevistas, dá para analisar os recortes. Não, não dá, porque continua a pesquisa nacional, é o que você tem nos ensinado, com o mesmo número, né? Então, é temerário. Dá para olhar com uma razoável margem de segurança os resultados nesses 3 estados. Aí, em Minas, no Rio e em São Paulo, naturalmente, você tem condições de falar melhor. E, curiosamente, é onde você vê uma eleição que ainda está sendo disputada, porque existe uma parcela não decidida de eleitores de Lula e uma parcela não decidida de eleitores de Bolsonaro. Eu, se tivesse que apostar, eu diria que é mais provável que fiquemos como está, mas pode ser que tenhamos... Vamos olhar esses estados então, Marcos. Antes, só registrando aqui o Jorge Lacerda. Marcos, já existe algum sinal de uso da inteligência artificial na tecnologia estatística? Certamente, tem uma série de ferramentas que estão sendo, em alguns casos, já com muitos anos de uso. Tem diversos tipos de aplicação, de aplicativos que permitem a qualquer pessoa fazer em casa cálculos sofisticados a respeito. Se você tem um bom banco de dados, é óbvio. E tem um conjunto de ferramentas estatísticas novas, cálculos de probabilidade que incorporam o conhecimento que a própria máquina vai sofisticando à medida em que vai repetindo sucessivas vezes determinadas projeções, a máquina aprende. E, ao aprender, ela melhora a capacidade. Perfeito. O Cruvinel traz uma questão, na verdade, você tem olhado para essa questão desde o começo do programa aqui, se a tendência de Lula na última semana é de crescimento. Vamos ter que esperar a última semana, né, pelo que você está dizendo aqui. Temos que aguardar. Certamente houve, Gilberto, uma recuperação da posição que Lula tinha antes dessa turbulência toda, criada pelo bolsonarismo, criada pela campanha política, criada por uma série de fatores. Mas essa turbulência, tudo indica que passou. Lula retomou o tamanho que ele tinha antes, mas o tamanho que ele tinha antes
ainda era insuficiente para você poder cravar. Nós estamos exatamente nesse ponto, em que Lula está se recuperando, Bolsonaro está completamente estagnado, não parece haver sinal adicional de crescimento nos outros, pelo contrário, eu acho que existe uma tendência de enfraquecimento do Ciro e de preservação de tamanho da Tebet, levando até a uma possibilidade que não pode ser descartada hoje, dela terminar em terceiro lugar no domingo. O Ciro repetindo o prognóstico que muita gente fez, vai colher na urna o resultado de todas as bobagens que ele fez ao longo desse período inteiro. Antes da gente entrar nos estados, não custa sublinhar que o candidato dele ao governo do Ceará já está em terceiro lugar. O IPEC saiu ontem à noite, Ceará, vamos falar então, abrir esse parênteses aqui, o Eumano está com 30%, candidato do PT, 30%. O capitão Wagner, que liderou esse tempo todo, está com 29%, e o Roberto Cláudio, candidato do Ciro, 22%. Se a gente olhar para a pesquisa do IPESP, o Eumano está em segundo, mas a curva de crescimento dele é vertiginosa lá no Ceará. Que era, francamente, o cenário mais provável. E quem detonou a coligação entre PDT e PT, que seria um passeio à eleição da Isolda, se o Ciro Gomes não fosse quem é, nós teríamos uma certeza de que a Isolda ganharia a eleição. Hoje é possível que o Roberto Cláudio resista a alguma coisa, mas é quase 100% certo que tudo indica que haverá um segundo turno que será vencido pelo Eumano, candidato do PT, porque o eleitor vamos dizer, do lado mais progressista do espectro político, não vai votar no segundo turno. Ele que votou no primeiro no Roberto Cláudio, no segundo turno vai votar no Eumano e não no capitão lá. Então, nós provavelmente temos hoje já uma candidatura com muita quase certeza de que ganha a eleição do PT. Por quê? Por causa de Ciro Gomes. Por causa do Ciro, exatamente. Impressionante o que Ciro conseguiu aprontar. A Marcelise pergunta: já há sinais desta perda de Ciro para Lula? Nessa pesquisa de ontem do Datafolha, tem, mas é ainda a diferença de 1 ponto, 2 pontos, vamos considerar como, na melhor das hipóteses, uma sugestão de tendência que teria que ser confirmada por outras pesquisas posteriores ou realizadas por outros institutos. Eu acho que acho que o Ciro parece que está perdendo a motivação até dessa metade do eleitorado dele, que diz, não, eu vou votar no Ciro e pronto, não tem conversa. O que o deixará perto de ser ultrapassado pela Tebet. Pela Simone Tebet. Pois é impressionante. É possível que ele acabe atrás da Simone Tebet, né? Dependendo do que acontecer essa semana agora. Nesse dado do Datafolha de ontem, eles estão empatados. Só que ele tendendo a cair e ela tendendo a subir. Impressionante. Pessoal, querendo muito, além do Ceará, outro estado que tem muito pedido para você olhar é a Bahia. Essa é a pesquisa do Datafolha desta semana, realmente uma curva impressionante. A Semineto, que aqui é o de um mês atrás, tá? Mas ele estava mais alto ainda, né? Estava mais alto, estava acima de 60%. Há um mês atrás ele estava com 54%, agora tem 48%, e o Jerônimo Rodrigues, que tinha 16%, está com 31%. O Jacques Wagner, no tweet dele, registrou que na eleição que ele venceu, no mesmo período, era esse exatamente o número.
o Paulo Souto tinha 48 e ele tinha 31, para dizer o seguinte, ó, vai virar. Saiu uma pesquisa da Atlas dando o Jerônimo na frente. Eu tenho recomendado ao pessoal, cautela, gente, vamos com cautela, os baianos aqui já ficam animados, já ganhou e tal. Eu já tenho dito que acho que olhar com mais detalhe para essa pesquisa aí do Datafolha, acho que é mais prudente. Mas a curva é impressionante, né, Marcos? Natural, se considerarmos que Lula, na Bahia, está com mais de 60%. E o Jacques Wagner tem uma imagem muito boa, e o PT ficou no governo da Bahia durante 16 anos e fez boas administrações. Então, E tem um detalhe, né? Que essa escorregada do ACM Neto, que na Bahia, o estado mais negro, em Salvador, a capital mais negra, ele vai lá e se declara pardo, né? Um negócio assim que virou um ridículo. Né? Parece, a gente leva no ridículo, mas foi grave porque ele fez isso. É uma falsidade ideológica para pegar mais grana do fundo eleitoral e para tentar uma identidade com os pretos e pretas da Bahia e está sendo repudiado e ridicularizado, né? É aquela coisa que é o inesperado da eleição, né? francamente, pode ser suficiente para deixá-lo tão fragilizado que a disposição de dar uma chance ao velho carlismo de voltar ao governo da Bahia se torna menos importante do que essa frustração com o ACM e a disposição de ter um governador próximo do Lula, que vai apoiá-lo. É difícil fazer esse prognóstico, porque nesse resultado aí, o que está acontecendo na Bahia é que os outros nomes simplesmente sumiram. Portanto, a diferença entre os dois está virando quase que uma eleição do segundo turno no primeiro. Como a nacional. Como a nacional. Então, dá para o ACM ganhar e não levar para o segundo turno? Não sei dizer. Para ele, se ele conseguir resistir nessa semana e levar a eleição para o segundo, ele passa a ter uma chance grande de ganhar a eleição lá. O Jerônimo, você disse. Não, eu estou falando do ACM. O ACM, que se ele não conseguir mudar, porque aí nós estamos falando de uma vantagem de mais de 15 pontos. Isso. Que o ACM preserva. E quem não vai para o segundo turno, que é, por exemplo, o João Roma. O João Roma deve apoiar o ACM, claro. Bolsonarista, conservador, direitona. Provavelmente o eleitor do João Roma não vota no PT. E, portanto. Sim. Lá do Japão, Daniel Miage, animadíssimo. Eumano no Ceará e Jerônimo na Bahia ganharão no primeiro turno. Vamos olhar, você registrou então que tem uma certa liberalidade maior o Datafolha, com base na quantidade de entrevistas, para olhar o cenário em São Paulo, Rio e Minas. Então, o cenário presidencial no Rio de Janeiro, Lula tem 40, teria caído 4, e Bolsonaro 38, teria subido 2. Em Minas, Lula subiu 3, 46, Bolsonaro está igual, 33. Em São Paulo, Lula 41, caiu 2, Bolsonaro 34, subiu 1. Qual o seu olhar, então, para a disputa presidencial nesses 3 estados? Confirma o que a gente está vendo já tem algum tempo, né, Mauro? Uma chance muito grande de Lula sair de São Paulo e Minas, os 2 maiores colégios eleitorais do Brasil, com uma frente muito significativa. Não parece haver reação do bolsonarismo em São Paulo, como você está vendo aqui. O Ciro cai e a Tebet já está empatada com ele em São Paulo. É aquilo que eu estava falando. Aonde que é o voto da Tebet? Não é lá no Mato Grosso do Sul, onde o povo conhece melhor. Ela é votada na capital, nas grandes cidades do interior, por um eleitorado de classe média mais alta feminina. Aonde que isso existe mais no Brasil? São Paulo. A rigor, ela está empatada com o Ciro nos 3 estados, né? 7-5 no Rio, 6-5 em Minas e 7-7 cravado em São Paulo, né? Não, a Tebet é um exemplo em escala muito menor,
mas um caso de uma candidatura que se comunica com um pedaço do eleitorado. Isso é ruim para Lula, porque a grande maioria, para não dizer a totalidade do voto da Tebet, é de mulheres anti-bolsonaristas. Não precisava nem dizer. Se é mulher, em princípio, é anti-bolsonarista. Então, se com essa presença que ela tem no eleitorado feminino no Sudeste, quer dizer, não é claro que não é só mulher, é evidente que tem uma parcela nada irrelevante de voto masculino nela, mas a força é no voto feminino e é principalmente no Sudeste. Então, e nas cidades grandes, ela não tem voto no interior, ela não tem voto em zona rural, ela não tem voto em periferia, em favela, ela tem voto em bairros de classe média, cidades mais ricas do interior desses 3 estados e especialmente na capital. Cenário, nós já vimos Ceará, vimos Bahia, vimos São Paulo, Rio e Minas, a disputa presidencial. Vamos olhar a disputa para o cenário do governo do estado nesses 3 estados. São Paulo, Fernando Haddad, 34, caiu 2, Tarcísio de Freitas, 23, subiu 1, Rodrigo Garcia, 19, estacionado. Interessante que, apesar do Rodrigo Garcia estar em terceiro no primeiro turno, no segundo turno ele tem melhor desempenho que o Tarcísio de Freitas, né? No eventual segundo turno, Fernando Haddad tem 49, caiu 5, contra o Tarcísio de Freitas, que tem 38, e contra o Rodrigo, o Haddad tem 41 e Rodrigo 46 e o Rodrigo 41. Como é que você vê o cenário de São Paulo? Como sempre, nós temos um favorito a ganhar a eleição em São Paulo, que é o Fernando Haddad, com as dificuldades inevitáveis de uma candidatura ao governo do Estado que o PT nunca conseguiu vencer. Pode vencer? Sim, é o favorito a ganhar a eleição. E agora, nesses últimos dias de campanha, eu acho que o vice-presidente pretende intensificar a presença na rua, nos contatos, na televisão, e eu acho que isso pode provavelmente ajudar o Haddad a manter uma frente que não é pequena. Em relação ao Tarcísio, ele tem mais de 10 pontos de frente no segundo turno, e contra o Rodrigo, que é onde mais poderia o Alckmin pode mais ajudar, ele também tem uma boa frente. Quer dizer, apesar do Rodrigo ter uma situação no segundo turno melhor que o Tarcísio, por outro lado, é na base tucana, no interior de São Paulo, que o Alckmin poderá ter uma ação mais eficaz, é isso? Exatamente. Então, eu acredito que é muito possível que tenhamos um segundo turno entre Haddad e o Tarcísio, porque eu acho que essa base que está ficando para o Tarcísio é muito firme. É o bolsonarismo, é o que resta de bolsonarismo, 20%, 20 e poucos por cento. E aí, mesmo ele sem ter a menor ideia de onde ele vota, foi divertidíssima essa história. Você viu essa história ontem? Chega a ser patético. Patético, realmente A patético. falta de condição de responder que o homem ficou. Numa entrevista da TV Vanguarda, lá exatamente do Vale do Paraíba, que é onde ele diz que mora, né, em São José dos Campos. Realmente foi chocante essa entrevista. Depois eu mostro mais uma vez. Minas Gerais, dureza, Minas, hein? O Zema está com 48, caiu 5, o Alexandre Calil subiu 3, mas está 20 pontos atrás, 28. No segundo turno, Zema 55, Calil 36. Cenário no segundo turno mais ou menos parecido com o primeiro, né? Zema caiu 5 e Calil subiu 3. Como é que você vê Minas Gerais, Marcos? A eleição em Minas sempre dependeu de um aquecimento da campanha e de uma, sei lá, desfazer a inércia, que a inércia beneficiava, obviamente, o Zema. Foi assim desde o início na campanha, por razão que não precisamos tentar voltar a falar sobre elas aqui agora. Eu acho que nós tivemos uma menor capacidade de provocar essa mobilização do eleitorado por um conjunto de fatores.
E eu acho que esse conjunto de fatores contribuiu para manter a campanha fria, morna, com pouca motivação. Lula tinha que tomar conta de dezenas de outros problemas, outras situações, consolidar a vitória em São Paulo, reagir em várias outras regiões do país, melhorou no sul do país, conjunto de, e melhorou graças à presença, também graças à presença dele. No Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Ele teve grandes eventos nos 3 estados. Também teve em Minas. Mas Minas, como você sabe, tem 830 municípios. Não é nada fácil você fazer campanha. Quem tende a ganhar a eleição em Minas é o Palácio da Liberdade, o velho. Onde, para quem não sabe, o Palácio da Liberdade é onde era a sede do governo do Estado, sede oficial do governo do Estado. E é isso que nós estamos vendo de novo, uma grande mobilização conservadora e o Calil com dificuldades de se apresentar no interior. Eu acho que em Minas o Alexandre da Silveira ganha a eleição para o Senado, mas nós vamos ter que aguardar, sei lá, talvez esta semana, para ver se tem cenário de crescimento do Calil para tornar-se competitivo. O problema lá também é que não tem mais outro nome. Num certo momento da eleição, quando o Bolsonaro começou a despejar dinheiro e fazer um monte de coisa, pareceu que o Carlos Viana, que é o candidato dele, oficialmente, poderia até crescer, o que seria bom para levar a eleição para o segundo turno. Mas não está acontecendo. Marcos, antes de olhar Rio de Janeiro, deixa eu registrar aqui o Cruvinel. Isso vai passar para a história da biografia política e pessoal do Antônio Carlos Magalhães Neto, do ACM Neto. Campanha eleitoral faz milagre, mudou até a raça do ACMinho. Bronzeamento artificial e cara de pau, cada um usa quanto quer, se tiver grana para pagar. Eu quero, mais uma vez, fazer um apelo, um convite, uma convocação. Faltam 3 novos membros ou membras para a gente completar nossa meta de hoje. 13 membros e membras, 10 já desde o início desse nosso programa. Então, convido você a participar desse projeto de sustentação da Pós-TV Fórum. Para cada pessoa é pouco. Como o pessoal diz, uma cerveja por mês, 2 refrigerantes por mês, mas vai nessa soma dos muitos, poucos, pequenos, a gente vai construindo a sustentação. O Rio de Janeiro, Marcos, promete a eleição nos grandes estados, mas sei lá qual vai ser mais emocionante. Vai ser emoção para tudo quanto é lado. Mas o Rio de Janeiro, cenário realmente muito, muito complexo, né? Inclusive as pesquisas diferentes, movimentos grandes acontecendo no Rio de Janeiro, mas tanto no IPEC quanto no Datafolha agora, Cláudio Castro com uma frente relativa em relação ao Marcelo Freixo, né? 36, subiu 5, Marcelo Freixo 26, 10 pontos de frente, caiu 1, Rodrigo Neves com 8. Segundo turno, Cláudio Castro 46 e Marcelo Freixo 38. A diferença dos dois no segundo turno é menor do que no primeiro, né? Cai para 8 pontos. Vai ter segundo turno no Rio, né? Um cenário bem complexo, interessante esse Rio de Janeiro, né? Ele é um mistério para mim. O problema em Minas e também no Rio é que as eleições estaduais estão tendo uma capacidade menor de mobilização. Já tivemos eleições muito disputadas nos governos dos 2 estados, mas este ano, sei lá, em parte porque as pessoas estão muito ligadas na eleição presidencial, pode ser essa a razão, não sei dizer. O fato é que nós estamos com eleições estaduais muito pouco mobilizadoras. E isso ajuda ao status quo. Governos, mesmo que não convencem tanto, como o Zema em Minas, e de certa forma como o Cláudio Castro no Rio, acabam se beneficiando dessa baixa motivação do eleitor para acompanhar essa eleição.
Agora, é um quadro completamente diferente de Minas, porque em Minas o que ainda há de não decidir, ou na Bahia, como a gente estava falando agora há pouco, para o ACM Neto, a chance de que o eleitor, os outros candidatos conservadores, ajudem até no cenário de segundo turno na Bahia, que por enquanto não dá para falar. Agora, no Rio, não dá para falar, que muito provavelmente teremos um segundo turno, e aí vai ser uma. Vai ter que ver como é que fica, porque a grande maioria dos outros candidatos, você só colocou aqui com razão, até o Rodrigo. Mas nós temos no Rio, se não me engano, 9 ou 10 candidatos, e quase todos de esquerda. Tem candidaturas não irrelevantes do PCB, da Unidade Popular, que juntos chegam aos 10 pontos. Então, se você considerasse que o Rodrigo Neto... Oi? Entendi. Isso pode fazer a diferença. Pode fazer a A diferença. favor do Freixo. De levar para um segundo turno, havendo vários nomes de esquerda que me parece que, em princípio, os eleitores desses candidatos que não iriam para o segundo turno tenderiam muito mais para o Freixo do que para o Cláudio Castro. É uma questão de aritmética mais, sei lá, posicionamento dos eleitores. É pouco provável você imaginar que um eleitor do Ciro Garcia, que é um candidato de esquerda, assim, bem de esquerda, no segundo turno, esses eleitores passem a votar no Cláudio Castro, com suas ramificações bolsonaristas e esses procedimentos nada ortodoxos nas finanças do Estado, enfim, a chance de que tenhamos um segundo turno no Rio que fica com cara de esquerda-direita, politize e motive o eleitorado, é possível que nós tenhamos algo que contrarie o que a gente está vendo nas pesquisas atuais a respeito do Rio. Feito, olha, a situação do ACM Neto só piora, e vamos combinar o seguinte: o Jornal à Tarde, que é o mais tradicional jornal da Bahia, o Correio da Bahia é da família do ACM, então é propaganda dele. O Jornal à Tarde não é, tradicionalmente são competidores, mas está longe de ser petista. Olha o que acaba de subir na manchete do Jornal à Tarde. Deixa eu subir aqui, fiz até suspense. Acaba de subir lá. ACM Neto fez registro como branco no TSE e virou pardo dias depois. Foi pego na mentira de novo, porque ele vinha dizendo nas redes sociais e na campanha que ele sempre se declarou pardo. E aí conseguiram o documento, não vai dar para ler aqui, mas eu mostro para vocês. Está aqui, ó. Eu digo, esse aqui é o primeiro registro dele. O candidato é brasileiro nato, nascido em Salvador, papapá, gênero masculino, raça branca. Está aqui o registro dele no TSE. E aí tem, dias depois, acho que eu não vou conseguir girar aqui, ele vai lá e muda para pardo, realmente, passando muita vergonha. Virou uma piada, né, lá em Salvador. Realmente, ficou muito divertida esse cenário lá. A gente sofre, mas a gente se diverte, né? Vamos combinar que a gente tem momentos de diversão. Deixa eu trazer um último lugar. Bom, agradecendo o Magnus Lourenço, virou membro aqui. Faltam só dois membros ou membras, ou um membro e uma membra, para a gente completar nossa cota de 13 membros. Magnus, muito bem chegado. Você sustenta a mídia independente brasileira e, no nosso caso aqui, a Pós-TV Fórum. Deixa eu falar de um último caso regional que está muito curioso, Marcos, e surpreendente. Para mim, pelo menos, surpreendente. Não sei qual é o seu olhar, queria ouvir sua apreciação, que é o Distrito Federal, né, que parecia um bastião inexpugnável do bolsonarismo, e teve essa surpresa aqui esta semana com a pesquisa do IPEC
mostrando o ibanês caindo de 46 para 40, e aí, quando parecia que ele ia faturar no primeiro turno. O Leandro Graz, do PV, que estava lá atrás, com 4%, há um mês atrás, dia 15 de agosto, está subindo forte, já passou a Leila do vôlei e está com 13%. Né? Da mesma maneira, na disputa do Senado, há um crescimento da candidata do PT, subiu forte na eleição. Está bem atrás ainda da Flávia Arruda e da Damares, mas subiu forte também. O que está acontecendo no Distrito Federal? O que está acontecendo no Brasil inteiro. Mas eu acho que, francamente, essas movimentações lá dão ânimo, sei lá, justificam um certo otimismo, mas não mudam o favoritismo do Ibanez. Do Ibanez, né? Eu acho que a chance dele se reeleger é muito grande e também tem a ver com esse processo eleitoral peculiar deste ano, em que a eleição presidencial se tornou puxou tanto o interesse, a curiosidade, sei lá, a disposição de acompanhar as coisas do eleitorado, que as eleições estaduais foram meio que entrando na rotina. De novo, é um caso de um governador em exercício, não faz uma administração particularmente bem avaliada, não encantou as pessoas com uma obra, com uma presença pessoal significativa na vida política, mas é o cara que está lá. Então, deixa ele, né? O que eu quero saber de certa maneira, lembra um pouco o Cláudio Castro, né? A situação do Cláudio Castro. E lembra outras eleições estaduais em outros estados em que a inércia ajuda. Paraná, nós vamos ter reeleição, pode haver reeleição em Santa Catarina, depois de uma série de idas e vindas. Lá no Rio Grande do Sul, podemos ter também reeleição. Enfim, tem muitos lugares. Era exatamente o sul do Brasil que ia falar. Faltou, a gente olhou para o Sudeste, né? Faltou o Espírito Santo, mas lá o Casagrande está muito, muito na frente. Olhamos para o Nordeste e o Sul, cenário no Sul vai dar direita, né? No Sul inteiro, pelo jeito, o Requião não vai dar para Requião. A pesquisa, inclusive, muito interessante que ontem no Ratinho, parece que teve uma conversa ali que as pessoas talvez não tenham se dado conta, né? O filho do Ratinho, Ratinho Júnior, é o governador do Paraná e candidato à reeleição, está bem na frente do Requião. O Lula falou, vou tratar bem todos os governadores, quem for que se eleger. Acho que o Ratinho já ficou bem feliz ali, teve uma coisa pessoal rolando ali, familiar, na conversa entre eles. Mas o cenário no Sul é um cenário de vitória dos atuais governadores, né? Todos de direita, né? E porque eles são ótimos governadores, porque o povo está muito satisfeito, não precisa dizer. Mais provavelmente porque as pessoas ficaram sem muita paciência, muita disposição para ficar, sei lá, aprofundando a análise, a avaliação dos governos estaduais. Eu acho que nós tivemos a chance de fazer uma renovação um pouco maior do sistema político, mas se dependesse de mim, a importante mesmo é essa no governo federal. E tudo indica que essa deu certo. Para encerrar essa semana, Marcos, e aí, enfim, semana que vem é a última, né? Antes da eleição, no dia 2. Aqui, estamos vendo aqui que saiu a pesquisa IPESP. Vamos ver aqui se tem a pesquisa IPESP, o Instituto lá de Pernambuco, do Antônio Lavareda. Essa pesquisa IPESP, não estou vendo aqui na Central Eleitoral ainda, daqui a pouco eu mostro, mas não é presencial, né? Essa pesquisa IPESP não é presencial, né, Marcos? Se a menos que tenha mudado, é uma pesquisa por telefone, usando... Então, de fato, uma relevância menor. Daqui a pouquinho eu falo dela. Mas, enfim, vamos sexta-feira que vem, a última sexta. Vou te falar uma coisa, Marcos, é um paradoxo, né? Porque a gente tá... É emoção para cima e para baixo, a gente ri, a gente chora e tal.
Mas vamos combinar, a gente olha para as pesquisas de maio do ano passado para cá, e no fundo, esta é uma eleição profundamente entediante. Porque, na verdade, não mudou nada, né? A gente está aí desde maio do ano passado, há mais de um ano, e você olha o gráfico, olhando o gráfico das pesquisas, é claro que tem os debates, tem isso aqui, mas olhando para a pesquisa, é um tédio, né? Porque não mudou nada. Né? É o que se poderia chamar de monotonia. Um tom. As pessoas ficam inventando coisas. Agora tem essas conversas aí de voto envergonhado, voto do medo. Para mim é conversa fiada. Não entendo. É claro que existe, sei lá, numa família bolsonarista, tem um jovem, uma jovem. Lula, é claro que ela não vai ficar falando para confrontar com o tio velho, com o pai, com a mãe, todos bolsonaristas de roupinha de seleção brasileira. Isso é voto Lula. Uhum. Vice-versa, ao contrário, também pode haver uma casa em que todo mundo é do PT e tem lá um chato qualquer que é bolsonarista. É possível. Agora, nós não estamos discutindo isso na vida cotidiana das pessoas, na família, no trabalho, no colégio. Nós estamos discutindo a situação de entrevista. Se na hora de ser entrevistado, a pessoa fica com medo de dizer para o entrevistador do Datafolha que vai votar no Lula, por quê? O entrevistador ou a entrevistadora do Datafolha ameaça de alguma maneira, constrange de alguma maneira, por que a pessoa não falaria no privado, no particular? Chega o entrevistador na porta, diz, a senhora queria fazer uma entrevista. Ela fica com medo da entrevistadora, não responde o que ela quer. Agora, o que ela vai falar para o colega, para o professor, para o patrão, pode ser diferente. Mas o que ela fala para o entrevistador, eu não entendo por quê. Em que situação é que o entrevistador é tão amedrontante que faz com que o eleitor finja que vai votar no Bolsonaro ou finja que vai votar no Lula? O entrevistador ameaça como? Uhum. Eu não acho que esse negócio de voto envergonhado, de medo, existe, claro que existe, mas aí você vai lá no Rio das Pedras e na hora de votar, com os milicianos de metralhadora na rua, aí você tem medo. Mas na hora que você está dentro da cabine, quem que está te fotografando? Quem que está te filmando? Não acredito nesse negócio de medo, não. Legal. Vamos lá. Sexta que vem, mais Marcos Coimbra aqui com a gente. Obrigado, Guru. Nós dois de branco na sexta-feira. Eu fui para o Piauí e voltei. Vocês estão vendo que eu estou bem mais branquinho que o Marcos, né? Marcos mantém essa morenice maravilhosa, essa cor. Eu já sei. Mas você não se declara pardo, né? Valeu. Obrigado, Marcos. Bom fim de semana para você. Obrigado a você. Um abraço para todo mundo. Bom fim de semana.